Olá pessoal, vamos continuando aqui com as nossas propriedades coligativas e agora a gente vai tratar de ebulioscopia. Então, primeiro vamos pensar o seguinte, quando uma substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, o fenômeno é a vaporização do líquido e esse fenômeno ele pode ocorrer de duas maneiras. A evaporação, que é uma vaporização que ocorre de forma mais lenta e demorada, mais na superfície do líquido, né? Por exemplo, quando se toma banho, pequenas partículas de água ainda permanecem na sua pele e elas lentamente entram em evaporação, por conta do calor do corpo, do ar, do ambiente e tudo mais. E tem a ebulição, que é a vaporização mais turbulenta, mais forçada mesmo. Que, por exemplo, quando a gente põe uma panela para cozinhar, põe água nela e aí a água entra em ebulição. Então, aí já é uma forçação aí na passagem do estado físico da matéria. A gente tem uma figura que eu vou mostrar no próximo slide que trata justamente dessa ebulição. Então, antes disso, a gente vai ver o seguinte: a ebulioscopia ou ebuliometria é o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Então, vamos pensar o seguinte: tem aqui um becker, né, um recipiente de vidro, está sendo aquecido, o líquido entra em ebulição. Se a gente der um zoom aqui, se fosse possível fazer esse zoom, a gente tem aqui a pressão atmosférica, né, que é a pressão do ambiente, pressão da camada líquida, que a gente vai desconsiderar aqui, e o líquido em ebulição. O que acontece aqui? As moléculas de água, elas, com a absorção de calor, né, de energia na forma de calor, elas vão começar a se agitar. E essa agitação faz com que elas possam se desprender aqui dessa camada do líquido e passar para o estado de vapor. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e, consequentemente, maior vai ser a pressão de vapor, ou seja, mais vapor vai estar aqui na superfície do líquido, né, na fase líquida. Então, vamos pegar alguns pontos dessa figura que eu mostrei e vamos ver o seguinte. Para que a ebulição aconteça, é necessário que a pressão de vapor, P0, existente no interior de cada bolha aqui, ó, cada bolinha dessa, é necessário que esse P0 aqui, ele seja igual ou superior à pressão externa. Por quê? Eu tenho uma pressão que está fazendo uma força aqui na superfície da água, e para que essas partículas saiam daqui e vá para esse lado, eu preciso ter uma força igual ou maior que isso aqui para empurrar essa pressão. Se eu não tiver isso, nada feito, não tem evaporação. A pressão externa sobre a bolha é dada pela soma da pressão atmosférica com a pressão da camada líquida. Então a gente tem aqui a pressão atmosférica e essa camada fina aqui na superfície. Então esses dois fatores aqui que vão influenciar na evaporação do líquido, certo? Um líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de seus vapores torna-se igual à pressão externa, como eu acabei de falar, que no caso do recipiente aberto é a pressão da atmosfera local. Pode depender do local que a pessoa vai estar, pode ser a nível do mar ou não, né? Então, a temperatura em que se inicia a ebulição do solvente em uma dada solução de soluto não volátil é sempre maior que a temperatura de ebulição do solvente puro. O ponto principal da ebulioscopia é verificar como que essas variações ocorrem. Veja só, quando eu tenho um solvente puro e quando eu tenho uma solução, a temperatura de ebulição vai ser diferente de um para o outro. Por quê? Porque quando eu tenho a presença de um soluto de partículas estranhas, pode haver a interferência na interação das moléculas e, consequentemente, haverá uma dificuldade na evaporação do líquido, do solvente, certo? Então,
Por isso que nesse encarte aqui está falando isso, ó. A temperatura de ebulição, que inicia a ebulição, né, do solvente em uma solução com soluto não volátil, é sempre maior. Por quê? Porque devido a essa interferência, esse impedimento aí do soluto, você vai precisar de mais energia para romper essa camada fina aqui. Então, quando você tem um soluto, você aumenta a temperatura de ebulição. Quando você não tem, a temperatura de ebulição é menor, certo? Então, aqui tem basicamente aquela definição de ebulioscopia que eu coloquei para vocês. O ponto principal desse conceito de ebulioscopia é essa questão da evaporação do solvente, quando a solução é pura ou quando simplesmente você tem uma solução com soluto não volátil. Veja, imagine que essa bolha aqui teria que subir até aqui a superfície para evaporar. Se tiver alguma coisa que impeça que isso ocorra, você vai precisar de mais energia para que essa bolha possa empurrar esse impedimento aí e saia da solução, certo? E é isso que acontece. Quando você tem um soluto, você tem um impedimento. E aí você precisa de mais energia, ou seja, a temperatura aumenta. Quando você não tem um soluto, você não tem um impedimento tão grande, a temperatura vai ser menor, porque você vai precisar de menos energia para evaporar. Então, esse é o ponto principal, o ponto-chave desse conceito de ebulioscopia, ok? Então, vamos tratar da pressão de vapor, né, já que a gente está tratando de ebulioscopia e de evaporação de solvente. Vamos lembrar da pressão de vapor. Para que a água entre em ebulição, é necessário que a pressão de vapor atinja 760 ml de mercúrio, ou seja, 1 atm, que é justamente a pressão externa. Quando isso acontece, quando isso ocorre, a temperatura da água é de 100 graus, né, no nível do mar. Quando a gente adiciona um soluto não volátil a essa solução, o resultado será que a água terá uma pressão de vapor menor que 760 milímetros de mercúrio. O que isso quer dizer? Que vai ser mais difícil evaporar o solvente, né? Porque você adicionou um soluto, você adicionou um impedimento para que houvesse a evaporação. E aí, ocorre que a pressão exercida pelo vapor vai ser menor. Terceiro ponto. A água da solução só entrará em ebulição novamente se receber energia suficiente para que sua pressão de vapor volte a se igualar à pressão externa, o que ocorrerá numa temperatura superior a 100 graus. Então, por exemplo, quando a gente vai cozinhar, se você só colocar água para ferver, para entrar em ebulição, ela vai atingir 100 graus e aí ela vai parar ali. E aí você coloca o alimento para cozinhar. Porém, se você adicionar água e adicionar sal, você vai ter uma temperatura de ebulição maior, ou seja, você vai cozinhar mais rápido, porque você vai atingir uma temperatura maior. Além disso, se a gente adicionar água, o sal e colocar uma tampa na panela, por exemplo, a gente vai ter uma temperatura ainda maior, porque ela vai atingir essa temperatura mais alta mais rapidamente, já que você vai ter uma atmosfera limitada no seu recipiente. Então, essas variações de temperatura de ebulição ocorrem devido à adição de solutos ao solvente, certo? Vamos fazer esse exemplo aí para praticar, da UFSC. Está aí falando o seguinte: verifica-se experimentalmente que a pressão de vapor de um líquido aumenta com a elevação da temperatura e que na temperatura de ebulição seu valor é máximo. A 100 graus, a pressão máxima de vapor da água pura é de 1 atmosfera. E nessa temperatura, a água pura entra em ebulição, conforme ilustrado a seguir. Aí vem aqui o gráfico e tem essa pergunta aqui. Numa cidade cuja altitude é superior ao nível do mar, qual a temperatura de ebulição da água pura? Vê só.
Aqui a gente tem um gráfico de pressão em milímetros de mercúrio pela temperatura. Então, à medida que a gente vai aumentando aqui a temperatura, a gente vai aumentando aqui a pressão. O gráfico vai subindo. Ok. Aqui, ó, 760 é a temperatura em que a água evapora. Então, a pressão de 760 vai ser o ponto que vai fazer com que a água evapore ou não quando ela atingir essa temperatura. Eu quero saber se, quando a gente aumenta a altitude, se a temperatura da água vai ser menor que 100, maior que 100. E aí nós temos algumas opções aqui, ó, menor que 100 porque a pressão atmosférica é menor, maior que 100 porque a pressão atmosférica é menor, menor que 100 porque a pressão atmosférica é maior, por aí vai. Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, quando a gente sai do nível do mar e vai subindo no continente, a pressão diminui. Pressão ambiente diminui, pressão atmosférica diminui. Por conta da força da gravidade, de uma série de fatores. Enfim, esse é o fato. A pressão diminui. O que isso quer dizer? Se a pressão diminui, naturalmente, se eu tenho menos impedimentos, né? Lembrando daquele exemplo ali da água fervendo, se a a pressão atmosférica ali é menor, eu tenho menos impedimento do vapor sair, das bolinhas de água sair. Então, se a pressão é menor, a temperatura de ebulição da água vai ser menor. Eu não vou precisar fornecer tanta energia para que ocorra a ebulição da água. Ou seja, a letra A é a alternativa correta. Por que a B não é correta? Ele está falando aqui, ó, que a temperatura vai ser maior do que 100. A temperatura não vai ser maior do que 100. Você não tem um soluto adicionado. Que a temperatura vai ser menor do que 100 porque a pressão é maior. Se a pressão é maior, vai ser mais difícil de evaporar. Então, vai evaporar na temperatura maior, não na temperatura menor. Por isso está errada essa alternativa. Maior que 100, porque a pressão atmosférica é maior. A pressão atmosférica é menor, se você vai andando no continente é menor. Então aí já quebra o argumento. A temperatura também não vai ser maior, então também infundada essa alternativa. E a alternativa E fala o seguinte, igual a 100. Igual a 100. Se fosse igual a 100, a gente teria a mesma temperatura em qualquer lugar do planeta. E isso não é o que ocorre. Né? Vamos ver um outro exemplo da CETESP. O gráfico abaixo mostra a variação da pressão de vapor em função da temperatura para o dicloro de fluormetano, que é um solvente orgânico. Qual é, aproximadamente, a temperatura de ebulição em Celsius desse composto, né? O dicloro de fluormetano, no nível do mar? Então, a gente tem aqui, ó, a pressão de vapor da atmosfera, subindo aqui de 1 até 6, mais ou menos. Né? E aqui a temperatura de ebulição do líquido, do solvente. A gente tem que pensar o seguinte, qual é a pressão atmosférica? 760 milímetros de mercúrio. Mas aqui está em atm. A pressão atmosférica em atm, ao nível do mar, é 1 atm. Então a gente vai aqui no gráfico, a pressão que ele está querendo saber é no nível do mar, ou seja, é 1 atm. Em 1 atm, qual é a temperatura de ebulição desse líquido? A gente vai aqui, 1 atm, aqui no gráfico, está aqui entre menos 30 e menos 20. Entre menos 30 e menos 20, a única alternativa que sobra aqui para a gente é a alternativa D, certo? Então, menos 25 é a temperatura de ebulição nessa pressão. Se a gente aumentar a pressão, você vai, consequentemente, aumentando a temperatura. Diminuir a pressão, vai diminuindo a temperatura. Ok? Então, na próxima aula a gente continua nessa parte de ebulioscopia e vê a parte de crioscopia, certo? E se der tempo a gente começa a parte de osmose. Mas por enquanto vamos focar nesses dois, ok? Então, por enquanto é só.